Paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero fazer uma breve reflexão com você na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração através dessa mensagem e que a sua mente e o seu coração, a partir de agora, estejam quebrantados e dispostos a ouvir verdadeiramente o que Deus tem para falar contigo. Nós crescemos com um conceito de que ser bom, amável e justo tem a ver com fazer a vontade das pessoas sempre. E com essa ideia, muitas pessoas entenderam que precisam sempre dizer sim. Que ser bom, amável e justo tem a ver com falar sempre sim para tudo, para as pessoas, estar sempre disponível. Só que às vezes, aliás, muitas vezes, precisamos aprender a praticar o não, a dizer não com mais frequência, para que nós não sejamos usados ou manipulados em favor do maligno. Para muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, o fato delas estarem sobrecarregadas é porque elas não aprenderam a falar não. Talvez você seja uma dessas pessoas que diz sim para tudo, que assume todos os compromissos, que sempre está à frente de qualquer atividade aí na sua igreja. Mas talvez esse comportamento esteja custando para você um preço muito alto. Hoje eu quero falar sobre isso. Antes de continuar, eu queria pedir que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas. Basta você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E se você tem sido abençoado por essas mensagens e gostaria de expressar a sua gratidão a Deus por esse ministério, se torne membro do canal. Muitas pessoas têm dificuldade em assumir esse papel de dizer o não, de impor limites. E o nosso inimigo, o diabo, quando se aproveita disso, ele se utiliza do seu amor, da sua empatia e faz com que tudo pareça ser uma bênção. Deus quer de nós muitos sims, mas também muitos nãos. Ele quer, sobretudo, posicionamento. Não deve haver também a possibilidade de você ficar inerte. A obra de Deus não nasce do acaso, ela não é feita por covardes ou por pessoas negligentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 37, Jesus disse assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Veja bem, Jesus não disse para você dizer sempre sim, nem tampouco disse para você dizer sempre não. Podemos e devemos ser pessoas prestativas, ativas na obra. Podemos ser aquelas pessoas que ajudam a família, os amigos, quando estão precisando. Mas nós temos que aprender a estabelecer limites. E para isso nós temos que primeiro conhecer os nossos próprios limites. Dizer não é algo muito desconfortável para boa parte das pessoas. E por esse motivo, é comum que as pessoas prefiram dizer sim para evitar situações desagradáveis. Solidariedade, prestatividade são coisas extremamente importantes e positivas, mas é preciso estabelecer limites. E temos que saber que recusar uma determinada tarefa, uma demanda ou uma situação também é uma grande virtude. Algumas pessoas podem estar ouvindo essa mensagem e pensando assim: pastor, lá na minha igreja, se eu não fizer, ninguém faz. Ou, lá na minha família, se eu não tomar a frente, ninguém toma. Talvez, tanto na igreja, quanto na família, ou quanto no trabalho, muitas lideranças não têm sido despertadas ou desenvolvidas porque você não está deixando que as pessoas apareçam. Pense da seguinte maneira: se você não fizer, alguém vai fazer. Talvez não faça tão bem quanto você, que já tem mais experiência, mas vai fazer. E aos poucos, essa pessoa vai se tornando mais madura, vai aprendendo, e um dia talvez ela faça até melhor do que você. Eu quero terminar essa mensagem dando 6 dicas para você que tem dificuldade em dizer não. A primeira coisa, estabeleça prioridades. Tem pessoas que assumem tantas coisas que acabam deixando de lado as mais importantes. Talvez você esteja cuidando de um ministério, um departamento, um trabalho, e você está descuidando, por exemplo, da sua família. E a palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua família é pior que o descrente. Segunda dica, seja honesto e educado. Quando você precisar dizer não para alguém, procure ser honesto e evitar falar de maneira grosseira. Não invente desculpas, seja o mais transparente possível. Terceira coisa, pare de querer agradar a todos.
Quando a gente sente medo do que as outras pessoas vão pensar, nós acabamos nos aprisionando. É muito importante nós identificarmos essa tendência e perceber que não vale a pena ficar dependente dos pensamentos alheios. A próxima dica é: cuide de você. Você anda se tratando bem? Ou será que você se preocupa tanto com as outras pessoas que você acaba esquecendo de você? É importante que você pare por um momento e reflita a respeito disso. Passe a se dar a devida importância e cuide melhor de si mesmo. Na maioria das vezes, o excesso de ativismo faz com que a pessoa se envolva em tantas coisas que ela deixa de cuidar de si mesma. A próxima dica: não se sinta culpado. É muito importante você barrar esse sentimento de culpa quando você precisar dizer não. Lembre o seguinte: você tem todo o direito em recusar algo que você não se sinta confortável em fazer e não tem a obrigação de dizer sim para tudo. E a última coisa: saber dizer sim também é importante. Eu estou falando tanto de não aqui que talvez para muitas pessoas a partir de agora ela não assuma mais nada, ela não queira saber de mais nada. Mas saber dizer não é igualmente importante como saber dizer sim. É importante a gente ter um senso de equilíbrio e ter critério para não acabar pendendo sempre para o mesmo lado. Não deixe de exercitar a sua compaixão, a sua empatia, o seu amor ao próximo, mas tudo isso com coerência. E para cada sim ou não que você tiver que dizer para as pessoas, ou para cada compromisso que você tiver que assumir ou não assumir, fale antes com Deus e fale com a sua família. Às vezes, a resposta de Deus virá através de pessoas muito próximas a você, como a sua esposa ou o seu marido. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que de uma forma tremenda ministra ao nosso coração. Obrigado por nos dizer aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Ó Deus, que todas as nossas decisões sejam colocadas no teu altar, diante do teu coração. Queremos dizer sim e não quando tiver que dizermos. Queremos plantar e colher na medida certa. E também queremos aprender com os nossos erros. Nos encha com a tua sabedoria e com o teu discernimento, para que possamos tomar atitudes assertivas. E que tudo o que fizermos seja para glorificar o teu nome. Nos ensine o tempo certo de dizer sim e o tempo certo de dizermos não. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.